Fala pessoal, para você aí que assiste o meu canal. Hoje a gente vai discutir um tema interessante envolvendo o movimento circular uniforme, que é um movimento com trajetória circular e velocidade de módulo constante. Em especial, nós vamos resolver um problema que eu costumo colocar em algumas das minhas provas na instituição onde eu leciono, que é o IFPA, e que eu percebo que muitos dos meus alunos possuem dificuldade em lidar com esse tipo de problema. Esse é um tipo de problema que é muito abordado, inclusive, no Exame Nacional de Ensino Médio, então vale a pena nós discutirmos aqui no meu canal. Desde já, eu quero pedir desculpa a vocês por alguns barulhos externos que possam vir acompanhados do áudio desse vídeo, mas o meu prédio está sofrendo uma reforma e certamente eu não tenho controle sobre isso. Além disso, o meu microfone ele acabou quebrando e aí eu estou usando o áudio do meu computador para produzir esse vídeo para vocês, tá bom? Ainda assim, eu espero que o vídeo sirva para elucidar as possíveis dúvidas que vocês possam ter. Então, nós sabemos que o movimento circular uniforme é um movimento com trajetória circular e com velocidade escalar constante. Um caso interessante de movimento circular é esse caso aqui, que é o disco ou polia em rotação uniforme. Nesse caso aqui, que eu estou especificando para vocês, eu vou pegar dois pontos do disco, o ponto A e o ponto B. E naturalmente, o disco ele gira e então cada ponto ele vai girar com a mesma velocidade angular, ou seja, a velocidade angular dos pontos A e B são iguais, onde ômega são as velocidades angulares. Porém, cada disco vai se mover linearmente com um deslocamento. O ponto A vai se deslocar um delta SA, enquanto que o ponto B vai se deslocar um delta SB, que claramente na figura é diferente do delta SA. Nós sabemos que delta S, variação de posição escalar, é de fato a variação de posição angular vezes o raio. Se eu dividir de ambos os lados pelo tempo, então eu vou ter delta SA sobre o tempo igual a delta φ sobre o tempo vezes o raio. De modo que, no fim das contas, eu terei, portanto, que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Tudo bem? Isso significa, portanto, que a velocidade angular do ponto A vai ser igual à sua velocidade linear dividido pelo raio, assim como a velocidade angular do ponto B vai ser igual à sua velocidade linear dividida pelo raio. E isso nos leva a uma relação interessante, porque apesar das distâncias percorridas serem diferentes, o que nos leva, portanto, as velocidades lineares serem diferentes, as velocidades angulares elas são iguais
O que nos leva a essa relação aqui. VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Então, isso aqui é uma relação importante quando eu tenho um disco girando. Da primeira, naturalmente, sai que a frequência de rotação do pedacinho A é igual à frequência de rotação do pedacinho B. E isso aqui nós vamos usar no nosso problema. Perfeito. Agora eu quero que você considere um outro caso interessantíssimo, que é o acoplamento de polias e rodas dentadas. Considere que essa roda dentada ela não desliza, tá? Então agora vamos analisar o movimento do ponto A aqui e o movimento do ponto B aqui, no mesmo intervalo de tempo. Se ela não desliza, claramente cada elemento da correia dentada vai se mover o mesmo deslocamento em um mesmo intervalo de tempo. Então eu devo ter ΔSA igual a delta SB, o que vai nos levar, portanto, que a velocidade linear do ponto A é igual à velocidade linear do ponto B. Ou seja, nesse caso aqui, ômega vezes o RA é igual a ômega B vezes o RB, o que nos leva, portanto, que diferentemente do caso anterior, onde as frequências de rotação são iguais e as velocidades lineares são diferentes, aqui eu tenho que o produto da frequência do disco A vezes o RA é igual ao produto da frequência do disco B vezes o RB. E isso ocorre porque os discos estão conectados através de uma correia, ou esse caso também é o mesmo caso de dois discos conectados diretamente rotacionando em sentidos contrários. Usaremos essas duas relações para resolver o problema, que é o problema da bicicleta. Então, considere esse probleminha aqui. Ó. Na figura 4, temos uma bicicleta conforme especificações. Se a frequência de pedaladas de um ciclista é 10 rotações por minuto e o raio é 5 centímetros, a distância percorrida pelo ciclista nessa bicicleta é igual a... Então, bora resolver o problema. Você tem dois casos aqui para considerar. Esse é o primeiro caso, esse caso aqui é o primeiro caso, tá? E esse é o caso 2. O caso 1, o que você tem é uma transmissão de movimentos, onde você tem duas circunferências rotacionando no mesmo sentido e elas são conectadas por uma corrente. Então é similar ao que a gente viu aqui, ó, no acoplamento de polias e rodas dentadas. Tudo bem? Então eu já sei que a velocidade linear de qualquer ponto da primeira circunferência do primeiro disco vai ser igual à velocidade linear de qualquer ponto do segundo disco. Tudo bem? E note que a frequência de rotação do primeiro disco é 10 rotações por minuto. Ele quer saber em 10 rotações por minuto o quanto essa bicicleta vai andar. Se a velocidade do A é igual à velocidade do B, e a gente sabe que em um movimento circular uniforme, a velocidade linear é 2π vezes a frequência vezes o raio, então naturalmente eu vou ter o quê? 2π vezes a frequência do disco A vezes o raio do disco A é igual a 2π
vezes a frequência do disco B, vezes o raio do disco B. O 2π, a gente pode dividir de ambos os lados por 2π, que é o mesmo que cortar, né? E isso vai me levar à seguinte relação. Frequência do disco A vezes o raio do disco A igual a frequência do disco B vezes o raio do disco B. Perfeito? Note também pela figurinha que o disco A tem o raio igual a 4 vezes o raio do disco B. Então, o RA é igual a 4, perdão, 4 RB, onde o RB é o R, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que RA é 4R e RB é o R. Substituindo aqui, ó, o que eu vou ter? A frequência do A é 10, o raio do A é 4 vezes R, a frequência do B eu não sei, e o raio do B é R. Tudo bem? Naturalmente, esses raios podem ser cancelados, de modo que eu vou ter que a frequência do disco B é 40 rotações por minuto. E por que é importante descobrir a frequência do disco B? Porque com ela, pessoal, a gente consegue descobrir o quanto a minha bicicleta andou. Porque o caso que vai nos permitir descobrir o quanto a bicicleta andou é esse caso 2 aqui, ó. Note que o disco B é diretamente conectado à roda da bicicleta. Então é como se fosse uma única circunferência, ou seja, equivale à discussão de um disco ou polia em rotação uniforme, o que acontece com diferentes elementos do disco. Então nesse caso aqui, ó, eu vou ter, pelo que a gente discutiu antes, que a frequência angular do disco B é igual à frequência angular do disco C, que é a roda da bicicleta. Assim sendo, isso me levará a frequência do disco B igual à frequência do disco C, que é a roda da bicicleta. Ou seja, a frequência da roda da bicicleta é 40 rotações por minuto. Então, quando o ciclista dá 10 rotações no pedal, a roda da bicicleta dá 40 rotações por minuto. Tudo bem? Perfeito! Só que como é que eu descubro o ΔS sabendo disso? Para uma rotação, o ΔS, ele é o quê? É 2π vezes o raio. Se eu considero π como sendo 3, então o ΔS vai ser 2 vezes 3 vezes 0,5, o que me leva a 3 metros. Então, em uma volta, o ciclista anda 3 metros, uma volta da roda da bicicleta. Só que a roda da bicicleta dá 40 voltas em 1 minuto. Então, o verdadeiro ΔS, o quanto o ciclista anda, vai ser a frequência vezes o ΔS para uma volta. O número de voltas vezes a distância percorrida para uma volta. Ou seja, 40 vezes 3, o que nos leva à resposta do problema.
A resposta do problema é 120 metros. Eu espero que você tenha gostado. Essa foi a aula de hoje. Um forte abraço para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dê o joinha. Qualquer dúvida, pode comentar que eu vou estar à sua disposição para lhe ajudar. Forte abraço. Tamo junto, galera. Valeu!